Então é que eu convido. Oi, Roberta. Oi, Maza, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certinho? Então tá bom. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui também. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. E você, tá me ouvindo bem? Sim. Ah, que ótimo. Estamos vestidos iguais. Fiquei muito feliz que a Então, camisa chegou hoje para você. chegou. Chegou hoje, fiquei feliz também. Na verdade, ela chegou ontem à noite, né? Porque acho que os Correios estão voltando. E eu tava aqui assistindo o jogo do São Paulo ontem, né? Que foi até tarde. E a portaria me ligou em torno das 10 da noite e falou: tem uma encomenda aqui para você. Eu falei: bom, pega amanhã de manhã. Como eu fui correr bem cedo hoje, aí 6 horas já saí, eu peguei na volta. Ah, legal. O importante é que você pegou, né? Ah, sim, ótimo. Muito legal. Bom, Maza. Vamos conversar um pouquinho, né? Falar aí sobre saúde mental, setembro amarelo. Estamos aí no dia 1º de outubro. E esperamos justamente, a ideia foi essa, virar o mês, sair de setembro, quando todo mundo falou de saúde mental, quando todo mundo falou a respeito da depressão, enfim. Tudo que envolve, né, que não é só isso, é muito mais que isso. E isso não tem que ser falado só em setembro. Né? A gente não tem que usar a camisa amarela, a gente não tem que usar tudo isso só em setembro. São assuntos que a gente precisa abordar o ano inteiro. Eu percebo que você já vem fazendo isso. Eu não, tá? Eu aproveitei esse setembro amarelo. Enfim, eu vim amadurecendo essa ideia, né? De começar a falar sobre isso. Enfim, entrei meio que no bonde do setembro amarelo para começar, né, esse processo, porque eu acho que você sabe que não é um processo fácil para quem ainda está do outro lado, porque a gente tem que se expor, a gente tem que estar preparado para estar falando sobre tudo isso. É verdade. Isso aí precisa de todo um preparo mesmo. É legal essa ideia que você teve, e é uma coisa que eu prego muito, que é fazer o setembro amarelo o ano inteiro, que eu até falo setembro todos os dias, né? Não é diminuindo campanha dos outros meses, não é tentando competir com outros temas muito importantes também, mas que são temas também que as pessoas escolhem só um mês e acabam nem entendendo direito, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, e as pessoas e tem um outro, não sei se é Maio Amarelo, que fala sobre a importância dos acidentes de trânsito também. Então, não é diminuindo nenhum mês, mas é fortalecendo esse mês, né? Para que você fale, até eu penso muito assim, o Outubro Rosa ele é muito importante, muito importante. Só que, você está me ouvindo ou está cortando? Estou te ouvindo sim, estou te ouvindo bem. O Outubro Rosa ele é muito importante. E o que as pessoas que enfrentam aquele problema, que é o Outubro Rosa fala, elas enfrentam também um teste de saúde mental enorme, né? Para poder seguir. Então é mais para fortalecer esse mês também, entrar no outubro falando de setembro amarelo, para a gente seguir adiante falando todos os meses, né? Exatamente. Porque, enfim, independente do problema que se tenha, a cabeça tem que estar boa, né? Porque quando a cabeça está boa, é mais fácil, o tratamento flui melhor, enfim, a gente aceita melhor toda a situação, é mais fácil lidar com qualquer situação da vida quando a cabeça tá legal, quando tá em ordem. Mas, Maza, se apresenta aí. Quem é o Maza, né? Qual o perfil do Maza? Por que a gente está aqui conversando sobre isso? Fique à vontade. Então vamos lá, eu sou o Maza Barbosa, eu sou um corredor de rua, eu tenho 46 anos, sou casado com a Ana Paula, que também é uma corredora, sou pai do Lucas, de 15 anos, e do Thiago, de 12.
eles são atletas também, atletas de handball, e eu trabalho com consultoria empresarial, sou diretor de operações em consultoria, e eu fui diagnosticado com depressão em 2013, né? E depois que eu fui diagnosticado, após enfrentar muitos problemas com a doença, eu comecei a correr como terapia. Então, basicamente, o MAS é esse, que corre até hoje, desde 2013, para usar a corrida em favor do tratamento da depressão. E isso é muito legal, né, Masa? A gente falando das outras campanhas e tudo, o quanto a atividade física, em qualquer uma delas, no que diz respeito à saúde, o movimento, eu brinco assim, eu sempre vou puxar a sardinha para corrida, porque é o que eu gosto, mas não é a corrida, é estar em movimento. Eu brinco, se a dança é a tua corrida, se o futebol é a sua corrida, não importa, é a corrida pela vida, né? Vai fazer uma atividade física em prol de saúde. E aí é tanto a questão da saúde física quanto a saúde mental. Isso é essencial, né? É verdade. Independente de qualquer diagnóstico. Eu pratico a corrida e faço a academia também, né? O fortalecimento, faço musculação e sempre digo para todo mundo, é a atividade física, né? Que é o mais importante. Aí, eu sempre digo que você tem que encontrar a sua atividade. Às vezes não está na corrida, às vezes está numa natação, na bicicleta, na dança, como muita gente fala que faz a dança como terapia. Então, para mim, você se movimentando, como você falou, o movimento é o que importa, né? Exatamente. E, Márcia, você falou que desde 2013, né, você foi diagnosticado aí com depressão e faz a corrida com terapia. Além da corrida aí como terapia, você faz terapia também? Como é que é essa questão aí de tratamento além da corrida, né? A corrida com certeza é um dos pilares, mas o que vem além disso? Quando eu fui diagnosticado em 2013, eu até costumo contar um pouquinho dessa história, né? Eu meio que negligenciei o tratamento. Eu não acreditava muito que em depressão, achava que eu tinha aquele preconceito como todo mundo tem, né? E eu fui diagnosticado com uma síndrome, que é a síndrome de burnout, que é aquele estresse, né? E aquilo que foi desencadeando a ansiedade e a depressão. Então eram umas etapas que eu fui passando. E eu fiz tratamento psiquiátrico, né? Com reposição química, faço terapia até hoje, a psicoterapia, e tenho a atividade física como também um terceiro pilar ali, que até eu tinha explicado para você, que são os 3 pilares, né, que eu acredito muito. Também não desmerecendo outras terapias e outras coisas que as pessoas também fazem, porque eu até brinco, eu falo, 3 pilares me sustentam. Se você tiver 5, 6, 7 pilares, melhor para você. Quanto mais, melhor, porque você não cai. Então, não é diminuindo nada também. Muita gente manda para mim as mensagens, fala, mas a corrida te salvou? Não, a corrida me ajuda no tratamento. Principalmente quando eu precisei fazer o desmame dos remédios, porque eu tomei medicamento por muito tempo. Então, quando comecei a tirar, a corrida entrou com uma atividade mais forte para ir suprindo essa necessidade da serotonina, da endorfina, as coisas que estão ali até no antidepressivo, que a corrida começou a me dar para eu ir saindo dos medicamentos, né? Isso aí que você falou dos pilares é muito, muito importante. Eu tive um psiquiatra, já passei por vários médicos, eu sou diagnosticada há 20 anos. No meu caso, não é só a depressão é no caso dos quadros da minha doença, porque eu tenho transtorno bipolar. E o que acontece? Eu digo que esse psiquiatra, ele mudou todo o meu conceito e a minha relação com a doença. Justamente por conta disso, a questão dos pilares, né? Porque ele sempre falava, Roberto, você precisa fazer uma atividade física, você precisa fazer terapia, né? Ele ainda dizia assim, você precisa ter uma religião, ter uma vida social e produtiva. Quando ele dizia vida social, é ter um trabalho, ter contato com pessoas. E por último,
você precisa do remédio. Aí ele dizia, se esses 4 pilares estiverem muito amarradinhos, talvez você nem precise do 5º pilar. Né? Isso é uma briga que eu tenho, no meu caso, existe uma pressão muito grande para que eu não pare nunca com a medicação. Já parei algumas vezes na minha vida, inclusive para engravidar, fiquei quase 5 anos sem medicação, mas assim, o bipolar, ele não é aconselhado, a gente até faz o desmame para diminuir a dosagem, mas não para ficar sem medicação, como quem tem a depressão. A gente tem que ter, pelo menos, o que eles dizem que é uma dose para manter a estabilidade, né? Sim. Mas isso é muito importante. E cada um escolhe quais são os seus pilares, né? Aquilo Sim. que... A minha opinião, Roberto, assim, quanto à religião, espiritualidade, eu acho que é muito importante. Eu acho que é importante. Eu até penso que as pessoas elas precisam entender isso também, porque tudo que você vai entender, os benefícios que a corrida traz na tua vida, que a psicoterapia traz na sua vida, e que a psiquiatria traz, e até a espiritualidade traz. Que eu penso, você busca às vezes uma religião, né, que é o núcleo ali, que é um conjunto ali das suas crenças, em busca de espiritualidade. Então, você tendo essa espiritualidade, algo que transcende, algo que é bom para você, é comprovado, estudos comprovam isso, né, que você ter esses pensamentos, você ter fé, tudo pode ajudar no quadro da doença. E eu falei no vídeo que eu fiz sobre equilíbrio corpo e mente, eu falava, das 4 dicas que eu dei, que era alimentação, atividade física, dormir bem e meditação. Aí quando eu falava meditação, muita gente fala assim para mim, escreveu, né, no Instagram e falou assim, na meditação para mim não é equilíbrio, é o momento que eu me aproximo de Deus. Eu falo, se isso é a sua religião, se isso é a sua espiritualidade, não tem por que você parar. Então, se a meditação está te levando a isso, não pare. Eu tenho um amigo que ele é muito religioso, ele é católico, né? E ele fala muito com o padre lá da igreja dele. E ele fala que o padre é como se fosse um terapeuta para ele, que foge dos assuntos da igreja e traz para a vida. Eu falei, continua. Não tem por que você parar. Não tem, tudo que te faz bem, não tem por que você parar. Não importa a religião que você tenha, não importa a crença, não importa nada. Importa a espiritualidade. Se você acredita em alguma coisa e ela está fazendo bem para você, é lá que você tem que ir. Então eu não sou, eu fui criado, né, na igreja católica, né, como criança. Eu sou de 12 de outubro, então eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho até uma tatuagem dela aqui, ó, que eu falo, como eu nasci dia 12 de outubro, eu até brinco, né, que as pessoas falam, você é católico? Eu falo, eu não frequento a igreja, mas eu tenho uma relação com Nossa Senhora Aparecida. Então, eu falo, eu não vou nem tentar te explicar, porque é uma relação. Quando eu nasci, não era o dia dela ainda, né? Porém, virou o dia dela no meu aniversário, dia 12 de outubro. Então eu falei, é a minha relação e eu não tenho que explicar, é só eu e ela, só nós dois sabemos da relação. Então eu não sou aquele católico, né? Mas eu respeito todas as religiões e tudo que faz bem, eu peço para as pessoas continuarem. Não sou aquela pessoa que fala assim, não, vai no médico e tal. É claro, se é uma doença, eu insisto, ela tem que ser tratada por um médico. E todo o apoio que vier por trás é bem-vindo. Isso. E é isso, Masa, é muito importante as pessoas entenderem que a depressão, ela é uma doença, né? E isso me preocupa muito, sempre me preocupou, mas hoje numa questão, cenário de pandemia e várias outras situações, me preocupa mais ainda. Porque existe o seguinte, assim, acho que a gente já falou isso outras vezes, né? Eu falei nas stories e tal. O Masa, nenhum de nós dois somos da área de saúde, né, Masa? Importante. Está contando aqui a nossa experiência, então eu vou falar aqui totalmente o achismo da Roberta, né? Eu acho que existe o estado depressivo e acho que existe a depressão. O estado depressivo eu entendo como a tristeza profunda, alguém que perde alguém, isso que a gente está vivendo na pandemia, que algumas pessoas estão perdendo emprego, estão ficando desesperadas e tudo, né? E aí ficam muito para baixo, enfim.
não que isso seja não é que seja mais fácil de resolver, mas eu acho que talvez seja um pouco mais rápido. Porque a partir do momento que você resolve o problema, a tristeza também, né, não de um luto, mas de uma perda de emprego ou de algumas outras situações, ou quando a pandemia acabar e você puder correr, quem não está puder, vai resolver o seu problema. Na depressão, não é assim. Né? Eu falo por mim, quantas vezes eu entrei em crise sem motivo algum. E quantas vezes, em momentos totalmente, como é que eu posso dizer, difíceis da minha vida, extremamente desafiadores, eu sustentei numa boa. E quem estava ao meu redor falava assim, meu Deus, agora a Roberta surta. Né? E esses momentos eu levei de boa. Então, e aí, como é que é isso? Por que num determinado momento essa caneta caiu aqui? Quando eu falo isso, gente, é nesse nível mesmo, uma coisinha pequenininha. Sabe a gota d'água? A gota d'água. E aí, em outros, tudo foi. Então, eu acho que a doença é muito... Por isso é que a doença precisa da disposição. Ela precisa ir de um tratamento mais elaborado, de fato. Né? Nem sempre só a terapia, nem sempre só a corrida. Às vezes, quando é só o estado depressivo, a terapia e a corrida, ela acaba resolvendo, que a pessoa consegue espairecer, pensar e, às vezes, até encontrar uma solução para o seu problema. Porque, de fato, ela não está doente. Ela está num estado de depressão. Né? E, por isso, é essencial, na dúvida, procura um médico. Né? E aí envolve um outro assunto que eu queria falar com você. É o preconceito, né, Masa? O amarelo vem aí. O que acontece é o seguinte, a depressão, ela é a primeira coisa que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, que eu falei como eu iria abordar o assunto, né? Eu fui no YouTube, ali, gravando o vídeo e vi lá. Depressão eu falava assim, é um estado caracterizado por depressão persistente. Aí eu já, no vídeo, mas eu falo, como que depressão pode ser depressão? Um negócio assim. O próprio significado da palavra, ele já é confuso. Então, quando você fala assim, primeiro as pessoas precisam entender o que é para não ter o preconceito. Então, eu falo, depressão é um estado de tristeza ou depressão persistente. É aquele estado. A pessoa que vai perder interesse por coisas que ela gostava muito. Por exemplo, tem casos da pessoa que ela não consegue mais falar e passear com os filhos. Ela não consegue mais ir à academia. Você fala, mas essa pessoa está 20 anos treinando e não consegue mais. Eu até brinquei com aquele ator, o The Rock, aquele cara que é dos filmes, né? Aquele cara gigante. Aquele cara, ele teve depressão. E ele é um ator, ele era daquela luta livre do futebol americano, e ele é um ator que faz esses papéis de filme quando precisa dos caras muito grandes e muito fortes. Ele é um bodybuilder, né? E é um cara que se criou dentro da academia. E ele falava, quando ele teve a depressão, ele não tinha vontade mais nenhuma de fazer atividade física. Aí as pessoas falavam, mas você é um cara apaixonado por isso. Então era o desinteresse, a perda de interesse, as pessoas vão perdendo interesse nas coisas que elas gostam tanto. Então, realmente uma tristeza, eu até falo também nos vídeos, eu falo, para tudo, se você teve um trauma na tua vida que gerou isso, é outro assunto. Não é o assunto que eu estou abordando de ansiedade, que é uma ansiedade normal, que vira uma ansiedade generalizada, não são essas coisas. É um trauma que você sofreu e ele levou você à depressão. Eu, no meu caso, foi o estresse, que eu negligenciei minha vida inteira, e um dia eu achei que eu estava infartando, e na verdade eu estava tendo um ataque de pânico, que eu não entendia a diferença. E isso tudo foi desencadeando, eu percebi que eu tinha ansiedade generalizada, e o pânico, e desencadeou a depressão, que era, eu perdi interesse por todas as atividades que eu tinha. Eu adorava jogar futebol, eu tinha coleção, eu coleciono até hoje muitas coisas, aqueles heróis, né, de brinquedos, assim, e eu perdi o interesse total pela minha coleção. Eu de repente estava no auge, eu vendi toda a minha coleção, depois me arrependi, comecei de novo. Então muita coisa assim que eu fui perdendo e fui percebendo que tinha. Então essa é a diferença. Primeiro a gente saber o que é, como eu expliquei mais ou menos o que é, para que você não sofra o preconceito. Porque realmente é uma doença invisível. Vamos lá. A Roberta foi lá no médico com febre e com um pouco de tosse.
Aí o médico olha para você, ô Roberto, tá com febre, porque a gente tosse, deixa eu ver sua garganta, tá? Olha, acho que você vai ficar resfriado, sua garganta tá irritada. Tá aqui o diagnóstico. Agora a Roberta chega triste e fala, a Roberta tá triste. Daí todo mundo olha e fala, pô, Roberta, abre essa janela aí, deixa o sol entrar. Vem pra rua, vem andar. Fala, gente, eu não tô conseguindo nem olhar pra cara de vocês, quanto mais abrir minha janela para ir pra rua. Então, essas são as coisas. Como não é uma doença palpável, que um médico ele vai precisar de vários exames ali para te diagnosticar, as pessoas já não conseguem enxergar. E o que a pessoa não consegue ver, ela não acredita. Esse é o grande problema. Exatamente, Masa. Você falou de uma coisa muito interessante, né? Que é a perda do interesse. De repente, sei lá, a gente perde o interesse pela corrida, né? O Rock perdeu o interesse pela atividade física, coisa que ele amava fazer. O interesse por diversas atividades. É terrível. Mas chega-se no extremo, que é perder o interesse pela própria vida. Porque se torna, às vezes, um esforço tão grande acordar, respirar, fazer as atividades mínimas que a pessoa que se começa de novo, todo dia, mais um dia, eu não aguento mais isso, né? Então, às vezes, não, se matou porque estava com um problema. Não, a pessoa tira a sua própria vida porque ela não aguenta mais viver. E muitas vezes não vê perspectiva no futuro, não consegue ver, sabe? Essa frase que está se usando muito na pandemia, né? O vai passar, ela, um pouco antes da pandemia, ela passou a ser um lema meu, né? Porque eu já convivo com essa doença há mais de 20 anos, eu tenho 44 anos, eu fui diagnosticada com 20 anos. E é uma luta, mas muitas vezes a ideação suicídio ela é muito frequente e esse tipo de pensamento e já tentei, já pensei várias vezes, enfim, o que eu tô querendo dizer, né, com isso? Que hoje eu digo de um tempo para cá, eu consigo dizer, Roberta, respira fundo, vai passar, sabe? Mas antes eu não conseguia. E isso não foi um processo de 1 ano ou de 2 anos, isso foi um processo de 20 anos para eu conseguir dizer para mim, vai passar, espera um pouco, porque vai passar e você vai ficar bem de novo. Mas eu não sei se é assim que acontece com você, mas eu fico cega, Masa. Eu acho que não vai passar. É o que eu disse, Roberta. Hoje, com a terapia, com tudo que eu faço, eu acho que eu estou um pouco mais fortalecido para entender até essas coisas. Até te falei, é uma montanha russa. Vai ter aquela queda, que vai dar aquele frio na barriga. Só que vai ter aquela subida que você vai retomar o ar. Você pode ter certeza. Então a gente está ali em cima e de repente cai. De repente você fala assim, caiu, você não vê a hora, na montanha-russa é aquilo, era muito divertido, mas só aquele mal-estar que dá quando você desce, ele é muito ruim. E é o que eu associo um pouco à depressão. Eu falo, a gente caiu, só que a gente vai subir. E eu falo, aproveita quando a gente está em cima. Fica por cima e faz tudo. E quando você está embaixo, uma das coisas que eu falo para todo mundo, esse vai passar, para mim eu falo, vai subir. Fica tranquilo que vai subir. Estamos num período muito difícil, realmente, de pandemia, né? E você falar para as pessoas que uma coisa que a gente não sabe, hoje aqui em São Paulo, estão tocando no assunto da volta às aulas, aí meus filhos, o colégio deles acho que vai voltar presencial um dia sim, um dia não, então a gente está tentando entender se eles vão ou não, e eles me perguntam, e aí, eu vou ou não? E eu não sei responder, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então é difícil para todo mundo a atitude. E voltando um pouquinho no que você falou sobre o suicídio, as pessoas têm que entender assim, é um assunto ruim de tocar, né? Até uma pessoa falou, por que as pessoas não gostam de falar, né, de suicídio? Acho que eu vou responder até uma das perguntas que fizeram, né? O suicídio, você falar sobre esse assunto, ele é o assunto mais bad vibe que tem, você falar sobre isso. Imagina seus amigos saíram do trabalho e falaram assim, vamos lá pro bar ali, eu trabalhei ali, né, eu trabalhei em banco ali na Paulista há muito tempo, então de sexta-feira tinha aquelas mesas na calçada, e no Rio deve ter também, deve ter não, tem com certeza. E aí,
o pessoal, vamos lá pro bar. Imagina eu sentar na mesa com o pessoal e falar assim, pô, você viu aquele rapaz que se suicidou? Os caras, pô, sai daqui, cara, que conversa é essa? Ninguém quer falar sobre isso. E esse é um dos motivos que o Setembro Amarelo foi criado, né? E justamente porque você tem que falar, não nessa mesa de diversão, mas se você falar no cotidiano sobre esse assunto, você não vai precisar tocar nesse assunto naquela hora, porque as pessoas já vão ter um pensamento, né? E eu falo, é muito ruim mesmo você falar sobre isso, por isso que ninguém gosta muito. Mas e o suicida, que eu penso, né? Ele não quer, as pessoas falam assim, nossa, por que aquele cara, ele tinha tudo, ele tinha um emprego bom, uma esposa que gostava dele, os filhos maravilhosos, por que aquela pessoa se matou? Aí as pessoas precisam entender que quando a pessoa se suicida, ela quer acabar com o sofrimento e não com a vida. Esse é o grande problema. Eu fiz aquele vídeo, o react do vídeo do MC Cid, né? Não sei se você conseguiu ver no YouTube. Nacional. Quando o menino se corta, aquele vídeo para mim é muito forte. Eu só fiz e pedi para editar e seguir porque eu tô hoje fortalecido. Só que a hora que ele via aquele sangue, aquela coisa que mostra no vídeo que é chocante, né? Que o projeto dele foi chocar mesmo, para as pessoas, né, falarem, eu tenho que estar muito forte para ver essas coisas, né? E eu falei assim, tudo que o menino falou, que escoou naquela tentativa que ele fez, ele falou, ali eu vi todos os meus problemas indo pelo ralo. Era isso que ele estava vendo. E é isso que ninguém entende. As pessoas levam na brincadeira, falam assim, pá, aquele cara tá bem, olha lá, ele tá sorrindo. Aquele Chester, do Linkin Park, o vocalista, numa semana ele tá sorrindo, na outra ele cometeu suicídio. Você viu o Champignon, do Charlie Brown Jr., é um cara que numa semana, eu vi ele 2 semanas antes, lá na Paulista. Ele tava com a esposa, passou rápido assim. 2 semanas depois, é um cara que se suicidou. Aí você vê o Robin Williams, aquele ator que faz comédia, um cara engraçadinho e tal, suicídio. Então as pessoas têm que entender que a pessoa sofrendo, ela quer acabar com o sofrimento. A vida dela é boa. Talvez a vida dela tá tudo muito bem. Só que ela, por dentro, não tá se sentindo bem. E é o julgamento, né? Como tem o preconceito com a depressão, tem o preconceito com a pessoa, não acredito que ele fez aquilo. Porque não conhece a história e não vê o sofrimento dele, né? Isso. E o suicídio, ninguém quer falar. Por exemplo, a família depois não quer tocar nesse assunto, né? Os amigos não querem falar, porque ele deixa uma herança muito ruim, que é a culpa. Eu acho que eu já conversei com algumas pessoas que perderam, né, parentes, amigos por suicídio, e todas elas, tem uma amiga próxima que perdeu o pai, e todas elas se perguntam o que eu poderia ter feito, né? O que faltou eu perguntar? E às vezes não poderia ter feito nada, mas essa resposta eles nunca vão ter. E aí o que acontece? A família não quer falar, as pessoas também não têm coragem de falar. Eu falo isso hoje muito recentemente, muito da minha história com a minha tentativa de suicídio, que envolve internação, envolve uma série de coisas, mas eu, Roberta, não sei. Porque eu não me lembro e a minha família não gosta de falar sobre isso. Você entende? E eu não fico puxando esse assunto porque eu sei a dor que traz a eles. Então, é um trauma que gerou. Então eles não querem falar mesmo. Exatamente. E eu respeito, sabe? Eu tento, às vezes, de alguma outra forma, saber alguma coisa. Mas eu sei que eles não gostam de falar sobre isso. E eu tô aqui, né? Imagina se eu não estivesse. É verdade. Sabe? Então, assim, então eu acho que é justamente por isso que a gente precisa falar sobre isso. Para evitar que esses casos aconteçam. Para que uma hora que alguém se sinta mal. Eu estou falando do mundo da corrida porque talvez muita gente que esteja aqui seja corredor, a gente imagina isso, né? O que assiste esse vídeo posteriormente, são 2 canais de corrida, mas que viu a Roberta, que viu o Maza, de repente nem nos conhece, mas percebeu alguma empatia. Nós mesmos nem nos conhecemos pessoalmente, né, Maza? Aí foi pelo Instagram e tudo isso. De repente a pessoa se abrir e manda uma mensagem e tô sentindo isso. E esses canais, eles precisam, as pessoas precisam cada vez mais saber que elas têm com quem conversar, como hoje o CVV, né, que é o Centro de
valorização à vida, faz um trabalho assim incrível. No início eu achava que era só de eu tô pensando em me matar, vou ligar pro CVV. Não, muito pelo contrário, é a valorização da vida. Tô me sentindo sozinho, quero conversar. É isso que eles querem. Eles não querem. Na verdade, a intenção deles é cada vez mais não tratar o limite, né? É tentar conseguir resolver lá embaixo para não precisar chegar aos extremos, né? Então, isso é muito importante, as pessoas saberem que tem com quem contar, que podem contar, né? Que tem profissionais que estão preparados para atendê-las e nós estamos preparados também para recebê-las no trabalho, na nossa família, sem olhar torto, né? Com mais empatia, né? Não é preguiça, não tá bem, vamos deixar um pouquinho hoje de lado, amanhã recupera, no outro dia corre atrás do que não pode ser feito hoje. E a gente precisa de certa flexibilidade na vida, né? Para tudo. Eu faço muito isso. Quando eu comecei a falar no Instagram, falar abertamente sobre o assunto, muita gente me procura e eles vão se abrindo. E eu vi que eles encontraram realmente assim um amigo, e eu sempre falo, eu não sou médico, mas eu vou falar para você o que eu fiz e o que eu posso te ajudar. Então eu tomo certos cuidados, né? Tem uma pessoa que eu falo aqui sempre, e ele me mandou os directs, eu falo, ele fala de um amigo que está passando por uma situação, eu falo com ele, e sempre eu falo, olha, tem que procurar um médico. E outra pessoa, uma vez me procura e falou, parei com o tratamento total, não consigo correr mais, perdi interesse de novo pela corrida. Eu falo, você precisa retomar o tratamento, você precisa voltar. Não dá para parar com remédio no meio do jeito que você fez. O rebote ele é muito forte. Eu fiz isso no começo do tratamento. Eu estava bem naquela dosagem mínima e falei, não vou tomar não. Eu tive uma queda que foi o pior. Todo mundo me pergunta qual o pior momento. Foi esse, que eu negligenciei. Depois que eu entendi, tudo ficou muito mais fácil. Só que aí as pessoas, eu falo, pode falar, me manda, eu tento responder todo mundo. No Instagram eu tento responder os directs. No YouTube o pessoal tem mandado, cada assunto que eu tenho tocado nesse projeto Cartas, muita gente se abrindo, falando do caso deles, o que eles fizeram. Que foi lá o primeiro falou sobre bullying, o outro foi sobre violência doméstica, e o outro foi sobre drogas. E incrível o relato das pessoas. Falou, eu não me senti à vontade, estou me sentindo vontade de falar com você no canal. E manda lá no YouTube. Eu acho muito legal. E eu respondo todos. Eu falo também, não sou nenhum especialista, não sou profissional da saúde, mas eu tento falar, dar uma palavra às vezes, você ouvir. Eu falo, o importante muito do Setembro Amarelo é você ouvir. Muita gente fala, meu amigo ele já pensou em se matar várias vezes, eu não sei o que falar. Eu falei, escuta, só ouve. Fica quieto ali do lado dele. E se você não sabe o que falar, fala para ele, eu não sei o que te falar. Seja sincero. Não tenta falar assim, para com isso. Até nós voltando a falar de religião, uma das coisas que me deixava muito assim, chateado é quando fala que era falta de Deus. Cara, você não pode falar isso para a pessoa, porque você coloca ela num nível que fala, nem Deus olha para você. É isso que a pessoa sente quando você fala aqui. Eu sei que a pessoa quer levar ele para uma igreja, para talvez o padre falar alguma coisa, o pastor falar alguma coisa, quem quer que seja, líder naquela religião fale, mas quando você fala isso é falta de Deus, é terrível. No Facebook eu estava num grupo sobre ansiedade e depressão, porque eu tento estudar o assunto para fazer os vídeos, né? E lá era incrível, quando uma pessoa relata um problema no meio da madrugada, como tem gente que faz post sobre religião para ela. E eu imagino como aquela pessoa, eu até saio, que eu falo, isso aí vai ser um baque para aquela pessoa, porque isso ela já sabe, ela vai tomar um golpe agora, que eu até saio falando, não quero nem ver a resposta, porque é terrível mesmo isso daí. A pessoa se sente pior ainda. Inclusive, mas saindo da religião, mas ainda falando, né, tem a ver com a forma como as pessoas lidam com isso, não só a falta de Deus. Tem uma pergunta aqui, que hoje a gente tem tanto acesso à informação e, enfim, por que ainda acontece essa questão do preconceito, né? E eu vou
não sei se você vai concordar comigo, mas eu vou falar de uma coisa assim, que eu acho que diz o preconceito, tem a ver com essa questão de preconceito. Eu sei que nós, seres humanos, somos capazes de tudo, de mudar a nossa forma de pensar, às vezes até de se curar de uma doença, um milagre, tudo é possível, tá? De fato, eu acredito nisso. Só que não é bem assim, sabe? Eu não vou ler um livro, eu não vou numa igreja, eu não vou mudar meu pensamento, eu não vou fazer uma terapia ou uma sessão de coaching e em uma semana fica boa. Eu faço terapia desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade. Enfim, o que acontece? Não é bem assim. Como eu te disse, há pouco tempo eu consigo dizer para mim, Roberta, vai passar. Mas eu levei anos para conseguir dizer para Roberta que vai passar. Então não adianta eu chegar para uma pessoa que está começando num processo agora, eu não estou dizendo que ela não vai entender isso rápido, porque cada pessoa tem o seu tempo. De repente, uma pessoa na primeira crise vai perceber isso, vai ter esse start, esse movimento que eu levei 20 anos para entender, essa pessoa consegue entender já na primeira crise. Ok, mas só que a gente precisa respeitar isso. E eu acho que existe muito essa cobrança. Ah, fulano tá assim porque continua, só pensa positivo, só vê o lado ruim das coisas, sabe, Masa? E eu falo isso porque eu era uma pessoa que eu tinha uma dificuldade muito grande. Quando eu falo de gratidão, não é você me dar uma caneta de presente e eu dizer, pô, Masa, muito obrigada, não é isso, não. É uma gratidão, aquela gratidão verdadeira, da gente acordar e olhar para o teto, né? Que eu, por exemplo, não vejo o céu, mas falar, meu Deus, obrigada por mais um dia de vida, sabe? Essa gratidão, né? Essa gratidão, ela, por muito tempo, ela não existiu. Muito pelo contrário, eu acordava e falava, meu Deus, mais um dia. Eu não queria, por que eu acordei, sabe? Então, esse dia, ele era pesado. E assim, e foram anos de terapia, de exercícios, de atividade, para poder mudar um pouco esse mindset e que eu vou te dizer, não está 100% não. Tem dias que eu abro o olho e falo, hoje eu não... E não é na brincadeira, não, é sentindo verdadeiramente. Hoje era melhor não ter acordado. Mas depois quando eu entendi o jogo, eles mudaram a regra. É assim. Tudo muda. Agora que eu entendi, eles mudaram tudo. É assim que funciona. Mas esse negócio que tem, até o pessoal ainda acontece mesmo com muita informação. Eu costumo pensar que onde você tem também muita informação, você gera muita desinformação. Olha só, hoje com o pessoal, tá todo mundo em casa, fica em casa, né, durante a pandemia, e eu acordava cedo, vinha aqui e ligava a TV ali e via aquelas notícias do dia, aquele monte de informação. E eu via aquele monte de informação no trabalho, e Covid, aquelas dúvidas. Aonde tem muita informação, gera desinformação. Então, às vezes, você é bombardeado hoje e tem muitos entendedores de tudo. Então, como tem muitos entendedores, porque o cara entende uma coisa e traz para a vida dele a ótica. Aí você me pergunta o que eu acho, eu falo, você tem que fazer isso, 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 baseado nos meus valores. Isso talvez não sirva para você. Isso é muito individual. E todo mundo hoje, nasceu muita gente que sabe tudo. Só que, na verdade, esses caras não sabem nada. Que é o que eu falo, muita gente se inspirando em gente de rede social, olhando alguns perfis que eu brinco, eu falo, eu sou que nem os X-Men, eu sei quem é mutante. Se eu tenho sinais de depressão, eu sei quem tem também. E eu vejo aquela pessoa que eu falei no último vídeo, equilibrada, aquela pessoa dando dicas de informação, não sei o quê, fica vendo os stories delas por uns dias, você pega aquela pessoa desabando em lágrimas, demonstrando um desequilíbrio. Fala, como que essa pessoa estava dando dica esses dias, com um monte de seguidores assim, e agora está aí, ó, desestruturada, desmontada. Então tem muito isso também. Essas pessoas, muita informação e gera. Que eu falei, em meio a uma pandemia, a gente caiu numa guerra política. Olha só como que virou o nosso país. Então tem muita coisa errada, muita gente que entende de tudo
e na verdade não está entendendo nada. Então eu penso assim, que o pessoal ainda acontece mesmo com muita informação, aonde tem muita informação, tem muita desinformação. Esse é o problema. Exatamente. Enfim, as perguntas foram respondidas, mas tem uma questão que eu já ouvi você falar outras vezes e que eu acho sensacional. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Eu não estou preparada e não sei também se ele está preparado ainda para a gente conversar sobre isso. E eu sei que você conversa isso abertamente com seus filhos. Fala sobre isso um pouquinho, por favor. No início, quando eu fui diagnosticado, até falei, né? Eles eram muito pequenos. Então, foi com a terapeuta, né? Aliás, era a minha primeira terapeuta, ainda porque depois eu mudei, né? E outra coisa, só abrindo um parênteses, pro pessoal, sempre muda de terapeuta, porque às vezes você pega uma ruim e acha que todas são. Então, sempre dá uma segunda chance, tá? Só um parênteses isso aí. Então, essa terapeuta que eu tinha, ela falava assim, agora você não fala nada, você faz o tratamento e tal. Eu falei, mas eu tô afastado do trabalho, o que eu faço? Eles vão me ver. Fala, você vai falar que você tá de férias. Beleza, fiz lá de férias e eu voltava lá pra terapia. Então, eles perguntaram alguma coisa? Não, ainda não. Tal. Aí chegou um momento que eles perguntaram. Eu falei, não, tô de férias. Aí vem aquela pergunta, às vezes, mas a gente não vai viajar? Então é um negócio meio... Você tem que tomar cuidado. Aí eu percebi, tá vendo? Mesmo com a terapeuta me instruindo, se você mentir, você vai ser pego. Voltei lá nela e falei, eles estão me questionando, férias é férias para viajar. Por que eu tirei férias e não estamos saindo, não estamos fazendo, né? Então tá meio complicado. Ela falou, não, então você vai falar que você está muito cansado e precisou tirar uns dias para refletir, para descansar. Você não está mentindo e fala. Que era o que acho que ela quis dizer na primeira vez, mas eu não entendia nada e falei férias, né? Fui lá e falei das férias. Só que eles eram muito pequenos. Conforme eles foram crescendo, eu fui colocando o assunto, porque eu estava importante. Como eu lutava contra um preconceito contra a depressão, que eu falava, minha luta é para que a depressão seja reconhecida como doença, que ela impacta a vida das pessoas, que quando eu fiz o perfil do Instagram tinha 322 milhões de pessoas, hoje já estamos em 350 milhões, então o número crescendo, perigoso. O Brasil é recordista em ansiedade, 10% da população tem. Então eu falei, tenho que falar para eles sobre o assunto. E comecei a falar. Aí eu fui ali falando e eu pensei o quê? Se eles me perguntarem, eu falo a verdade. E as perguntas vêm. Porque eles veem sobre aquilo. Quando foi tocar no assunto que é o limite, que é o Setembro Amarelo, suicídio, eu tive que falar o que aconteceu. A pergunta que vem assim, eles esperaram eu falar tudo e falou, você já tentou se suicidar? Se suicidar? Eu falei, não, nunca tentei. Falou assim, mas você já pensou? Eu falei assim, esse é o grande problema. Quando você acha que você está atrapalhando, você pensa em não estar ali. E se isso é pensar em suicídio, daí eles ficaram assim, então tem isso. Eu falei, o pensamento é o primeiro estágio. A maioria das pessoas que cometem, 50 pensam e 2 cometem. Mas 50 pensaram. Então eu nunca pensei em si, assim, falar, não, vou tirar minha vida e tal. Mas eu chegava um momento que eu estava muito mal, na crise de depressão, eu falava, tô atrapalhando todo mundo. Tá todo mundo preso a mim e eu tô, né? E falei a verdade também. E eu decidi falar. E quando eu fiz a primeira live aqui com o terapeuta, não era terapeuta, ele é psicanalista, o Everton, né? Eu falava para ele, esse assunto ele tem que ser falado a todo momento. Porque meus filhos veem comportamento dos amigos deles e me perguntam, e eu falo que ele tem que falar com o pai, com a mãe, talvez procurar alguma ajuda. Eles falam de casos que acontecem na idade deles, amigos que a menina de 14 anos perdeu o namorado e tentou suicídio. Então tem muitas coisas assim. E eu falo, a gente precisa falar, porque se a gente não fala, distorce na cabeça deles. Eu acho que eles têm que ter uma idade suficiente para entender, né? Quando tiver, e o terapeuta fala assim, ó, toca assim, assim, assim. Então eu fui falando bem aos poucos no decorrer, né? Hoje é um assunto comum, a gente fala assim. Tanto que assim, o Lucas, que tem 15 anos, que é meu filho, ele que edita meus vídeos. Ele que faz edição. Então, ele diz que está aprendendo muito ainda com aquilo.
que eu estudo ali o que eu vou falar e vou fazendo os vídeos. E ele vai editando e vai falando muito, assim, pegando ideias, a gente vai trocando ideias sobre o assunto. Ele que falou para mim, para eu fazer o react do vídeo do MC Cid sobre Setembro Amarelo. Então são coisas assim, eu conheci o Cid, né, mas eu não sabia de uma música do Setembro Amarelo. Ele falou, vou te mandar e você reage e vamos ver o que dá. E fizemos aquele vídeo, que foi um sucesso, foi legal pra caramba. E é dentro dessa linha, se você tratar esse assunto diretamente, sendo sincero, você suaviza o assunto. E vira como eu te falei, um resfriado, uma gripe, qualquer outra doença. Exatamente. E você criou o que primeiro, ô Masa? O canal no YouTube ou o Instagram? Você começou por onde? Eu comecei pelo Instagram. Eu tinha o meu Instagram pessoal, né, que era o Masa Barbosa na época, e eu estava começando a correr. Aí eu criei o Correndo da Depressão ali. Mas ainda eu tinha um pouco de insegurança de falar sobre o assunto. Eu não sabia o que as pessoas iam falar. Eu trabalhava ainda, né, na empresa privada, e eu tinha muito medo, estava afastado, e não sabia o que as pessoas pensavam de mim quando eu voltasse. Então eu estava numa insegurança muito grande. A partir do momento que eu comecei a acertar, que foi a minha volta à instituição e a minha saída, que eu me libertei ali, eu falei, agora eu vou tocar esse projeto em paralelo. E comecei a falar, e aí foi o que aconteceu. Enquanto eu me escondia, as pessoas se escondiam. Quando eu comecei a falar, as pessoas começaram a surgir. E falar também. Aí eu falei, não deveria ter ficado tanto tempo. Porque eu criei no final, quando eu já estava bem, né, da depressão. E se fosse naquele começo, eu também não sabia se eu ia ter estrutura para tocar em certos assuntos que eu toco hoje, né, fazendo até os vídeos e postando. Isso, essa é a questão, né? Tá estruturado para falar e a gente tem que ter forças, porque mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa história, mexe com o passado, envolve outras pessoas, envolve família, envolve amigos, enfim, às vezes assusta, choca algumas. Eu nunca imaginei esse tipo de coisa, né? Enfim, isso por um lado é muito bom, né? Porque como uma amiga minha dizia, Roberta, a doença não dá em poste, dá até em árvore, mas em poste não. Então é por aí mesmo. Então a gente justamente está falando sobre isso. Que bom que você está forte e fazendo esse trabalho aí que eu acho lindo, né? Eu tomei coragem de comer, venho desde julho, o projeto era para julho, tinha uma data de 22 de julho, aí é dia para agosto, é dia para setembro, né? Na verdade, o projeto ele é maior, e aos poucos eu estou tendo aí a coragem de colocar em prática, e assim, perfis como o seu, ver o que você está fazendo, a forma como você se comunica, a tranquilidade que você fala, tudo isso incentiva, né? E assim, e é bom que de alguma forma a gente incentive outras pessoas também. Porque por mais que a rede social seja um recorte, ela sempre vai ser um recorte, né? Ninguém fica 24 horas, então a gente mostra aqui o recorte da nossa vida que a gente quer mostrar, mas que a gente mostre um recorte de verdade, né? Que a gente mostre um recorte de sinceridade. Não precisa ficar na rede social, quem não quer, chorando, dizendo, hoje eu tô deprimido, aqui. Mas dizer que a gente passa por altos e baixos, a gente passa por dificuldades, que a gente tem dor de barriga, né? Que, enfim, porque, enfim, somos humanos e não somos super humanos, que é o que a gente tem visto muito, né? No universo da corrida. Então, me parece que a galera é super humana. Eu vejo existe sim, mas aquela coisa do bora junto, né? De um incentivo o outro, eu acho que tem. Tô falando da corrida, mas poxa, eu sempre falo, hoje mesmo estava conversando sobre isso com meu marido, atividade física, para mim, ela vai além do exercício em si, seja correr, nadar, o pilates, que é o que eu faço, mas o social, para mim, também é extremamente importante, né? Estar em contato com as pessoas,
pessoas. Durante a pandemia, esse contato físico não há, mas em contrapartida, eu conheci várias pessoas aqui pelas redes sociais, gente que em breve eu pretendo poder estar conhecendo pessoalmente, aí trocando um abraço. E eu acho que isso é muito legal, né? Da gente estar se ajudando, né? E tá dizendo, olha, aqui também tem pessoas que estão lutando contra a depressão. Vem mesmo sem vontade de correr, sabe? Eu quero que eles olhem, Roberto, assim, olhem para mim, vejam meu perfil, vejam os vídeos e pensem assim, tá vendo? É uma pessoa como qualquer outra, Isso. que sofre como qualquer outra, mas hoje, por exemplo, levantou às 5:30 da manhã para ir correr antes do sol, porque tinha um dia corrido, e está tratando o problema dele. Ele não está se escondendo, ele não está impactado, ó, ele trabalha, ele é pai, ele corre, então ele faz tudo normal. Então eu quero que as pessoas olhem por esse lado, porque não tem cara, não escolhe, então a gente precisa ter esse pensamento. Eu tento inspirar nesse caso, de fazer assim, tudo que tem, e agora assim, eu sou um pouco competitivo, né, como corrida, assim, e eu treino mesmo, eu faço as coisas e me sinto muito bem. Então eu tento inspirar nesse ponto. Não que eu sou um baita corredor, mas eu sou um cara que tem muita vontade, isso sim. A vontade é o que importa. Se eu vou conseguir ou não é outra coisa, mas a vontade é o que importa. E isso é de cada um, né, Masa? É a questão de o que cada um gosta de correr. Tem gente que gosta de 5, tem gente que gosta de 42, tem gente que gosta de mais rápido, outros mais devagar. Qual o teu objetivo com uma corrida, né? E aí é muito pessoal, é aquilo que a gente falou desde o início. O importante é você estar se movimentando, e isso aí que você colocou agora. Não tem cara, não tem cor, não tem classe social, não tem idade, não tem profissão, né? Então, todos nós pode nunca ter tido na vida, muitos idosos aparecem, passam a ter depressão já no fim da vida. Hoje em dia, muitas crianças, antes da pandemia, muitas crianças já estavam tendo. Agora, num cenário de pandemia, eu já nem sei mais, né, o que vai ser dessa criançada. E isso é muito bacana, é você falar, a gente mostrar isso também, né? Que eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho uma vida dita normal, se é que existe a vida normal, né? Mas uma vida, né? Onde eu dou conta das minhas atividades do dia a dia, né? E também tem aqueles dias que eu não dou conta, né? E tá tudo bem. Sabe, tem dias que eu digo pro meu filho, olha, hoje eu não consegui fazer isso, hoje eu não consegui fazer nada, você vai comer miojo, que você mesmo vai preparar, porque nem teu miojo eu vou fazer, por favor, faz um pra mim também, entendeu? É verdade. A gente sempre, eu falo até para as pessoas, se movimentem, não fica nessa competição de que falar, eu não consigo correr muito, eu corro 5, 10, eu nunca vou ser um maratonista, daí o pessoal fala assim, você é maratonista? Eu falei, não sou, porque eu fui treinando e buscando porque eu queria. Mas até um dos treinadores que eu tive da maratona, ele não correu maratona. Porque ele falava, você é louco, esse treino eu passo para você, mas para mim é desumano. Era uma coisa assim, e é mesmo. Coisa assim, eu gosto, mas eu gosto mais da meia, né? Que até falando de corrida, eu gosto dos 21, a distância que eu mais gosto. Eu já fiz 20 meias e gosto muito dessa distância. Gosto também. E maratona eu fiz 3, mas assim, eu ia para a quarta agora, né, que era Berlim, que eu estava muito pilhado para ir, mas eu até falar um pouco de equilíbrio, como ela foi adiada, aí eu vi que eu estava bem, mesmo assim, com a depressão, porque eu fiquei decepcionado, né, que ela foi adiada, que aliás foi um dos primeiros países que adiou manifestação, né, como se diz, aglomeração de mais de um X de pessoas, e já cancelou a maratona logo em primeiro. E eu já estava com ela, né? Eu estava pagando faz tempo, tanto que eu já cheguei, já paguei a hospedagem, já paguei a inscrição, já só faltam os detalhes do voo para acertar, e cancelaram. Eu fiquei assim, falei, nossa, mas eu pensei assim, poderia ser bem pior isso daí. Poderia ser bem pior do que adiar um evento que
é muito egoísmo da minha parte eu pensar. Ia ser domingo passado, né? Dia 27. Eu acordei, confesso que eu acordei para correr, né? Que a gente ia fazer um treino longo. Acordei bem cedo, ali 5h30. E primeira coisa que me veio na cabeça é aquilo. Até fiz um post, né? Falei, ia ser hoje. Mas logo eu desencanei, eu falei, até fiz um post lá, até o post que eu fiz essa semana de Berlim, era emocionado, porque eu falei assim, a minha corrida é pela vida, não é por uma prova que foi cancelada. Eu falei, então, passou para 2021, deixa lá a minha inscrição. Vai ser 2022? Deixa lá, uma hora eu piso lá e corro essa prova. Só que o dia a dia e o durante, essa é a maratona. Você correr, se movimentar, fazer tudo, porque eu não trato a depressão com a maratona de Berlim. Eu trato a depressão com a corrida, com todas as outras coisas que eu faço. Então, esse é o grande lance. Daí eu percebi, fiz o post meio emocionado e pensando, eu tô bem demais, assim. Porque ia ser muito egoísmo da minha parte ficar me martirizando por conta de um cancelamento de uma prova. Exatamente. Em setembro do ano passado, eu me inscrevi para a Maratona do Rio. E enfim, junto com uma amiga, a gente criou um projeto chamado Muito Além dos 42K. Eu queria justamente melhorar a minha alimentação, vários hábitos e algumas coisas na minha vida. E precisava de algo maior. Como eu disse, eu precisava de algo foda. E uma maratona é isso. Para marcar, né? E é aquilo. Correr a maratona não são os 42 quilômetros. Eu acho que 42 quilômetros da prova, não desmerecendo a prova, pelo amor de Deus, é o de menos. Porque quem aguenta a rotina de treinamento de uma maratona, de alimentação, de toda a disciplina que a gente tem que ter durante bastante tempo, porque não são 3 meses antes, né? É muito tempo antes. Então, 5 meses. A minha periodização é de 5 meses. O período que eu faço de treino são 5 meses para a prova. É para a vida tudo isso e que a gente aprende com a maratona. Eu acho que a corrida ela ensina isso pra gente, né? De aprender a esperar, de ter resiliência. É um passo de cada vez. E se você for rápido demais, você pode se machucar. Então tem horas que a gente tem que diminuir o ritmo. São ensinamentos que a gente daqui para lá e daqui para lá. Masa, o tempo está acabando. Se despede aí, por favor, antes que o Instagram derrube a gente. É verdade. Bom, eu quero agradecer muito você, muito mesmo de coração, o apoio, a iniciativa de fazer, da gente falar e a gente atravessar essas fronteiras dos outros meses, né? E pedir pro pessoal ali, eu tô no Instagram como Correndo da Depressão, @Correndo da Depressão, tudo junto. Tenho no Facebook, eu não uso muito, mas tenho Correndo da Depressão no Facebook também. Tenho o canal do YouTube, Correndo, espaço da depressão mesmo, então tá bem separadinho. E pedir para todo mundo, eu demoro um pouco às vezes para responder, mas assim, se puder mandar e deixar qualquer coisa, qualquer apoio que precisar. Não sou profissional de novo, preciso falar, não sou médico, não sou terapeuta, mas eu sou uma pessoa que viveu e vive esse problema e estou ali para ajudar. Então, é isso que eu quero. E obrigado, Roberto. Masa, muito obrigada por a gente ter conversado e estar fazendo isso. A live vai ficar gravada, então quem quiser indicar para alguém assistir posteriormente, a gente agradece. E vamos conversar sobre isso. Eu também abro o espaço do Todo Mundo Corre, também costumo responder, mesma coisa, às vezes a gente não consegue ser na hora nem no dia, mas também procuro responder todas as mensagens. E porque é pra gente estar